Oi pessoal, hoje nós vamos fazer o passeio do chocolate. Esse passeio sai de Belém rumo à Ilha do Cumbu. Os passeios são oferecidos pelas Filhas do Cumbu e nos levam a essa experiência incrível dentro da floresta amazônica. Acompanha com a gente que tem muita coisa legal para você ver lá no meio da floresta. Belém. Se alguém quiser ficar na ilha, no trajeto daqui para lá a gente desembarca em algum restaurante, tá? E aí a volta vai ficar por conta de vocês, quem quiser ficar para o restaurante. Se quiserem ir para aqueles restaurantes passando a Casa do Chocolate, vocês vão ter que pagar R$5 para chegar até lá, tá? Porque a nossa embarcação não vai para lá, ela vai nesse sentido aqui, Belém, tá? Mas só me sinalizem depois, sem pressa. Tá bom? Uma área que as plantas, as árvores se adaptaram muito a esse lugar. É uma área fértil também, porque recebe águas dos igarapés. Nós temos esse que corta aqui, que é o igarapé Cumbu, pelo qual nos desembarcamos. Nós temos outro que corta para lá, na área da Dona Nena, e temos um que passa ali atrás. Então, dependendo de fases da lua, maré e chuvas, eles se juntam, tá? E aí cobre essas áreas por poucos minutos, assim depois baixa de novo. Porque essa ida e vinda das águas aqui ela é bem natural. O cacau que nós temos aqui, esse fruto se adaptou a essa área. Que é uma área úmida, é uma área de várzea. E esse cacau amazônico, que é essa variedade aqui, ó, é o que se adaptou na Ilha do Cumbu. Se nós comermos um fruto desse cacau e formos comer um fruto, por exemplo, de um cacau lá do Acará, de outro lugar de Medicilândia, de Tomeaçu, enfim, de qualquer outro lugar, o sabor não é o mesmo, porque interfere isso aqui, ó, tá? O terroir. Então isso aqui, essa área, interfere muito no sabor do cacau, dependendo do lugar onde ele está, tá? O cacau que tem lá na Bahia é o crioulo, é aquele comprido, avermelhado, com muitas sementes dentro e mais polpa. O nosso é do tamanho de uma mão, adocicado também, e que precisa estar bem amarelinho para colheita. A safra do cacau é neste momento, de janeiro a junho. A gente tem uma quantidade maior de frutos espalhados pela ilha toda, não só na área dela, tá? Aqui tem 7,5 hectares, com aproximadamente 3.000 pés de cacau nativos. Alguns plantados assim, ó, com 2 anos, precisam de 5. Quantos anos você tem? 6. Ó. Se fosse um pezinho de cacau, já estava dando frutinho. Tá? Então, quando eles completam 5 anos, inicia a floração. E aí, abre-se uma janela de 5 dias que ele tem que ser polinizado pelas abelhas. A abelha vai lá, faz a polinização e aí surge o fruto cacau. Bem pequenininho, depois ele vai ganhando tamanhos e passa 4 meses para ficar amarelo, tá? Da fase menor à fase maior. Então, esse aqui tem 2 anos, já chegando quase 3, mas a gente precisa ter 5. Esse aqui já tem mais tempo. Mas aqui a propriedade dela, com aproximadamente 3.000 pés de cacau, não usa adubo, assim, químico. Tudo é orgânico aqui, tá? Folhagem, compostagem de cascas de fruta, enfim, não usa nenhum produto que acelere a produção do fruto cacau. Venham, 280 anos, vai precisar dobrar esses anos aí para ficar bem maior, tá? O diâmetro aumenta muito, as raízes são conhecidas como as sapopemas, não tem profundidade de raiz,
Por isso ela se espalha, tá? Para suportar o próprio peso dela. É uma madeira que não é madeira de lei, é uma madeira porosa, não serve para fazer móveis. É como se fosse aquele nosso MDF, né? Pegou uma chuva, então não serve para fazer nenhum tipo de produto para móveis para casa. Mas é uma árvore que recebe muitas plantas trepadeiras, né? Faz sombra para o cacau, tá? Toda essa área aqui, ó, isso aqui é cacau. Aqui atrás eu tenho sempre de cacau, alguns maduros, outros não. Mas para colheita tem que estar amarelo, tá? Não pode estar verdoando. Os ninhos que estão por aqui, ó, pelo chão, a gente colocou o proposital aqui, mas geralmente eles caem para lá, ó. É o ninho de um pássaro que fica lá no alto da árvore. É o japim? É o japu. O japu é um parente bem próximo do japim. A diferença do japu para o japim, o japim ele faz um ninho bem baixinho. E ele aceita a convivência com outros pássaros. Outros pássaros podem usufruir do ninho dele. Esse aqui não. Esse aqui ele não deixa. Então ele não já botou os ovinhos, o casal, né? Os filhotinhos já nasceram, voaram, eles vão embora e derrubam o ninho. Ninguém usa. Quando voltarem de novo, confeccionam um novo ninho. Tá? Ele é docinho, depois ele no finalzinho vai ficando azedinho. Cacau. Pegou só a parte É daí que faz o chocolate, viu, Bia? É. Então, dependendo do lugar onde ele está, o fruto, o sabor diferencia, tá? Parecendo com jabuticaba. Não vai engolir, Bia. Só chupa o caroço, parece bumbum, né? Então, aquele chocolate industrializado que a gente compra, ele tem que passar por esse processo. Não existe o pulo do gato, né? Dizer, vamos pular isso aqui para fazer o chocolate. Eles têm que passar por essas etapas. Isso aqui é a fermentação dessa semente que vocês chuparam aí, tá? Ela vem para cá, fica dentro da caixa de madeira por 6 dias. Nesse ambiente que é quente, a brasilite traz o calor, o vidro também contribui. E aí ela fica por 2 dias parada com a polpa, ninguém tira a polpa, nem acrescenta absolutamente nada. E aí elas ficam intocáveis por 2 dias. Inicia-se a primeira fermentação, que é a fermentação alcoólica. Do 3º ao 6º dia, inicia a segunda fermentação, que é a fermentação acética. Então, ela vai perdendo polpa nos 2 primeiros dias, os micro-organismos vão atuando, vão consumindo os açúcares que tem na sementinha, inicia a fermentação alcoólica, na sequência acética, ela escurece, perde a polpa, cozinha por dentro, tá? A finalidade do aquecimento aqui é ela se transformar em amêndoa, então em 6 dias ela já escureceu, cozinhou internamente, não é mais uma semente, agora ela é uma amêndoa de cacau, se a gente plantar ela não germina mais, tá? Precisa ficar dentro das caixas de madeira, essa madeira não transfere cheiro para o produto, precisa ser uma madeira que não tenha cheiro, pode ser sucupira, pode ser pau amarelo, pode ser tatajuba, tá? Uma desses tipos de madeira. Então, as caixas têm a finalidade de receber as sementes. Se eu preciso aumentar o tamanho da caixa, eu tiro a tábua central. Elas são removíveis, essa aqui, tá? Eu puxo e eu aumento a caixa. Só não posso misturar essas amêndoas. Cada uma tem data de chegada, cada uma tem uma fermentação diferente. Então, não dá para juntar todas elas. Elas têm que ficar separadas. E quando saírem daqui com 6 dias, elas vão para um espaço de secagem e ficam separadas também, tá? A remexida do cacau aqui dentro acontece de 2 a 3 vezes por dia com essa colher de madeira aqui, ó, tá? Então, a remexida do cacau é para que eles nivelem. Eu transfira as amêndoas que estão lá embaixo para cima e as de cima para baixo. Se elas passam muito tempo paradas aqui, elas vão achatar uma com o peso das outras, tá? Então, a finalidade dessa remexida é para isso. Então, de 2 a 3... A barcaça, ela corre o telhado em cima desse trilho aqui, ó. Se chover, alguém vem fechar, cobrir, que elas não podem molhar nem pegar sereno da noite. Precisam ficar 7 dias, ou no sol direto ou aqui dentro. A finalidade é a mesma, a secagem, tá? Sai de lá úmida e precisa secar.
Elas estão aqui, ó. Também vão passar 7 dias, vão escurecer e ficar marrons, porque vão secar, ficar bem leves. Quando elas saem daqui, a gente seleciona essas amêndoas. No caso, essas vão sair primeiro, porque elas estão mais escuras do que essas. A coloração vai mudando a partir dos dias, tá? Quando elas saem daqui, a gente seleciona, escolhe. Assim como a gente cata feijão para pôr em panela, a gente cata o cacau também, tá? Tira cascas, impurezas, amêndoas muito pequenininhas, separa, faz uma limpeza e depois ensaca tudo, leva para o depósito. Aqui, ó, eu tenho atrás a andiroba, por isso que a gente encontra tantas sementinhas pelo chão, ó, tá? Hoje eu estava assistindo uma matéria cedo, antes de vir pro terminal, sobre, era Libicum Comunidade. Estavam falando, né, sobre os produtos da Amazônia, sobre a andiroba, murumuru, cuúba. Então tudo isso a gente tem nessa propriedade aqui, as mesmas coisas, as mesmas sementes, que precisam ser trabalhadas pela comunidade. Então aqui eles têm um modo de subsistência que são coletar frutos para venda e ter uma renda familiar, né? Hoje a dona Nena trabalha com cacau, mas todos eles têm cacau nas áreas dele. É um processo trabalhoso, vocês viram, né? Então muitos deles não se disponibilizam a fazer um chocolate. Às vezes eles têm o cacau na área, já nem fazem mais tanto questão de consumir o fruto, porque já estão acostumados, né? Aqui não, ela gerou a renda, ela dá trabalho, as pessoas que trabalham com ela são moradores da própria ilha. Então aqui ela dá também essa sustentabilidade. Vou mostrar aqui para vocês. Borracha, borracha vem daqui. Esta árvore se corta, sai a seiva e ela pinga num pratinho, vai pingando aquilo bem devagarzinho, e daqui sai a borracha. Seringueira. Conhece o fruto, seja habituado já a comer, consuma. Se não, ó, esse aqui, por exemplo, que é esse frutinho que tá aqui no chão, ó. Aqui ele secou, tá? Ele tá sequinho assim porque caiu no chão, ficou. Mas ele tá intacto. O que tá faltando nele são as sementes aqui dentro. Então o papagaio pega essa semente e tira daqui, ele come. Mas o resto ele não toca. Isso aqui, se você consumir um fruto desse, ele parece uma moranga, é verdinho, é da cor da maçã verde, você pode ter edema de glote, insuficiência respiratória e evoluir a óbito. Essa árvore é chamada assacu, ou guaçacu, ou mancelineira, tá? É por isso que ela está no livro do Guinness Book desde 2011, pelo consumo do fruto, tá? Árvore da morte. Lá no tronco dela, nós temos uma seiva. Se eu passar um facão lá, vai escorrer assim, ó. A seiva em contato com a nossa pele, queimadura de 3º grau. Se você esquecer, tocou lá na árvore e a seiva tá lá, você não viu, coçou os olhos, você pode até ficar cego, tá? Então árvores como essa, imponentes, deve ter mais de 100 anos ela, com um diâmetro enorme, ela hospeda também ali, ó, não é cupim, já foi cupizeiro, agora tem aquele bico, não tem um bico lá? Aquilo é abelhas, tá? Pode ser vespa ou marimbondo, mas eu aposto nas abelhas lá, tá bom? Então, é uma árvore que faz sombra também para tudo que tem aqui. E tudo que está no ambiente de floresta, eles são necessários. Tudo tem um porquê, nada está aqui por acaso, tá? Usa para fazer os hidratantes, né? A natura aqui é a semente. O peixe, se isso cai na água, ele come a parte vermelha.
o que que eu fiz? Em casa eu tenho um hidratante de açaí. Aí eu tirei toda essa polpinha vermelha aqui. Se você esfregar ela na mão, você vai ver como ela é... Ó, vai passando assim, esfrega na tua mão. É um hidratante verdadeiro, ele hidrata a tua pele. Aí eu tirei várias casquinhas dessa, misturei ao meu hidratante, bati bem assim, fiz uma mistura, ele ficou vermelho. E aí eu, geladeira. E aí todo dia de manhã eu vou lá, passo no rosto, passo no cotovelo, joelho, em áreas ásperas, né? No pé, no calcanhar. Então isso hidrata maravilhosamente bem. Isso é a ucuúba. A árvore está ali atrás. Vou mostrar depois lá para vocês a árvore. O diâmetro vai aumentar. E quando ela completar 30 anos, um frutinho vai cair assim no chão aqui. Pá! Um ouriço. Castanha do Pará. Essa tem 15 anos só. Ela precisa completar 30. Mas ela já fez a barriga, já fez a sangria, tá? Tem que esperar mais 15 anos para o fruto ficar prontinho lá e cair no chão e a gente coletar ele do chão. Tá? Ela é bem maior do que isso, a castanheira. Porcelana natural. Essa daqui é uma madeira branca, ela lembra muito a goiabeira, né? Mas ela descasca, ó, tá? Tem cascas lá, então ela se renova o tempo todo. Aqui eles conhecem ela como pau que nunca fica velho, por causa da renovação dela, tá? Brachuba, ela é utilizada para fazer instrumentos musicais. Então essa que está no centro é um taperebazeiro ou cajá. A que está em volta dela, ó, parasitando a árvore, o taperebá, é um apuí, uma gameleira, um mata-pau. Uma árvore que se aproxima de outra só para sugar seiva, né? Assim como tem árvores, tem pessoas também que se aproximam da gente só para sugar, né? Mas aqui a natureza dá bem esse exemplo, né? De um parasita que vai ficar com ela a vida toda, nunca vai soltar daí, porque está usufruindo a seiva que ela tem. Quando ela não tiver mais seiva e tiver bem fraquinha, não tiver mais frutos, os dois vão cair, tá? Primeiro, o taperebá é muito grande, alto, o apuí não vai segurar o peso dele. Então, quando ele tombar, ela vem junto. Então, estão juntos até que a morte os separe, tá? Juntos para sempre. Apuí e taperebá. Sair de várzea, ele lança raízes externas para proteção, porque se ele aprofunda, ela apodrece, tá? Então, essa raiz externa a gente vai ver em vários pés de açaí por aí, sempre para fora, porque a área é úmida. Isto aqui é o açaí. Olha só o açaizeiro. Esse é muito pequenininho. Geralmente ele é lá em cima. As pessoas têm que escalar seu caule para chegar até lá em cima para tirar os cachos de açaí para poder bater e vocês tomarem o açaizinho de vocês. A gente, vamos recapitular o que a gente viu lá. Vocês consumiram fruto, esse frutinho precisou ir para fermentação. Essa semente com a polpa a gente não extrai, não tira do jeito que tá, leva pro coxo. E aí eu tenho aquele resultado aqui final, que é a amêndoa seca, que passou pela fermentação, tá? Então ela já tá selecionada, ela já fermentou, já secou, tá bem levezinha. Imagine vocês que eu preciso de pelo menos 400 amêndoas dessa para fazer 1 kg de chocolate. Precisa de muito fruto. Frutinho desse tem, digamos, 25 sementes em média. É pouco, né? Então depois que ele fermenta e seca, ele fica muito leve, fica uma pluma. É isso aqui, tá? Essa é a amêndoa do cacau. Então você pode tocar. E aí você sentiu... Ela tem um cheirinho ainda, mas ela não tá torrada ainda, tá? Não passou pela torra. Isso aqui, bom, na verdade, isso aqui não tá torrado. Então ele tem um outro sabor. Mas se você torra, já modifica, tá? O que vocês vão consumir agora é o grão do cacau torrado e triturado. Isso aqui é a matéria-prima para fazer o chocolate, independente se ele é artesanal, ele é industrial, mastiguem, tá? Já dei pra você? Já? Mastiga, tá, meu amorzinho? Delicioso. Esse aqui não vai... Parece um não de café, vai um gostinho de derreter na boca, café. só vai chegar. Esse é o que vai no brigadeiro da Nena. A Dona Nena antigamente, ela tinha uma por uma. Pra fazer o chocolate. Então, se eu descascar, ó,
Aqui ela já sai com facilidade, você pode pegar. Ela já tem a coloração do chocolate, tá? Mas essa daqui vai ter que ir para torno. Você pode descascar ela. Era assim que a dona Nina fazia uma a uma, dava um corte e aí tirava essa casquinha dela. Hoje em dia ela quase nem tem impressão digital de tanto para fazer isso aqui. É, porque é trabalhoso. Mas hoje é manual ainda ou tem hoje ela já tem um equipamento. A descascadeira é a máquina que entra a amêndoa. Hoje a dona Nena, ela não leva leite. Só cacau e açúcar orgânico. Mas para fazer isso, precisou de técnicas e conhecimentos que ela não tinha. Ela esbarrava nisso aqui, ó. Primeiro produto dela. Isso aqui é 100%, é a massa bruta, ó. 24 horas depois ela tá durinha assim, pode passar. Ela tá enrolada na folha do cacau. Isso é o nibs prensado. Então, quando eu pego esse nibs que vocês comeram, coloco ele no moedor de grãos. Esse moedor é um processo artesanal dele. Essa pasta enrolada na folha desse cacau, que tá aí na mão de vocês, 24 horas depois ela endurece. Por que ela endurece? Porque ela tem a manteiga de cacau. E aqui a gente não tira do cacau. Diferente que as indústrias fazem. Alguém aqui trabalha com chocolate? Ninguém? Só comendo. Só compra, né? Bastante. Quando a gente chega lá na prateleira, assim, dos supermercados, a gente vê uma infinidade de chocolate, né? A gente, às vezes, escolhe a embalagem mais bonita, quando vai se dar um presente. Ou a gente, às vezes, até vai pelo preço, né? A gente escolhe até o mais barato para levar para casa. Ou, às vezes, a pessoa só chega lá, pegou, botou no carrinho e levou. E, às vezes, escolhe o ao leite, chocolate mais doce, chocolate branco, todo mundo gosta. Mas por que o chocolate branco é considerado chocolate? Seria branco. Ele não tem a massa escura do cacau. Porque ele tem manteiga de cacau. Para ser considerado chocolate, para a indústria, ela tem que ter 25% de um derivado do cacau, que é a manteiga. E se tem o chocolate. Aí a indústria vai acrescentar leite, gorduras, açúcar, corante, enfim. Menos tem nesse chocolate. Exatamente. O que menos vai ter lá é derivado de um chocolate. E aí ela lança o nome, é chocolate branco. Aí a gente vai lá mas na verdade ele não tem a massa escura do cacau. Mas é considerado um chocolate para vocês consumirem artesanal, tá? A moagem, ela começa bem levezinha, bem fraquinha. E depois vai ficando mais difícil, eu vou precisar usar as duas mãos, tá? Mas quem vai fazer isso hoje é vocês. Você deu espaço para os rapazes, se quiser. Eu aconselho primeiro os três, um dos três vem fazer primeiro e deixar bem levezinho para as meninas. Ok? Deixar o trabalho pesado para eles, né? Quando vocês pegarem já tá tudo leve. Eu vou segurar a mesa para você para ficar mais fácil. Isso, e aí você vai fazer o giro. Quem quiser vir aqui pertinho olhar, tá? Como é que faz. Se precisar ajustar, a gente vai ajustar. Isso. Consegue isso. Ele vai girando, vai transformando ele numa massa, numa pasta. E essa pasta já é a nossa massa pura, 100% cacau. Essa missão é dada pro Wellington. Ele consegue fazer 15 quilos dessa massa. Fazendo essa mão. Então isso é um trabalho mais para homens, né? A gente fazia isso, as meninas faziam, mas isso é um processo muito cansativo, porque envolve força, né? E aí cansa, imagina, todo dia eu tô fazendo isso. Quem quer? Ela tá bom isso. Mas ele vai já endurecer, né? Tá bom isso. Se prepara. Mas vocês têm uma moedora automática? Ou é feita Põe na mão, na colher. Na mão. Não tem açúcar. Põe na mão. Não tem açúcar, é bem forte. Mas é um sábado. Não tem muito, acho que na mão dele. Vamos ver se... Divide com a mamãe, que ela não vai dar conta. É forte, ela não vai gostar. Tá? Então, o que a indústria Bem faz? amargo. A indústria de chocolate, no geral, ela já, aqui a gente não separa. Mas a indústria, digamos que ela vai, 50% é massa escura e 50% é manteiga. A indústria vai vender essa manteiga para a indústria de cosméticos, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, e vai sobrar massa sem graça e sem gosto, sem manteiga.
E ela precisa colocar de volta o que ela tirou. Então ela vai botar as gorduras hidrogenadas, as trans, leite, açúcar, aromatizantes, enfim, ela vai modificar o sabor para ficar palatável pra gente, para ficar doce. Chocolates ao leite levam leite. Da Dona Nena aqui não leva leite, nem se retira a manteiga de cacau daqui. Nós vamos fazer o chocolate para vocês, o chocolate ancestral, aquele que os toltecas, os astecas e os maias tomavam. Um chocolate que não levava leite, um chocolate puro, feito com água quente, tá? O chocolate, ela tem uma história muito antiga, desde lá 500 anos antes de Cristo, na era pré-colombiana, onde lá existiam povos que trabalhavam e que eram excelentes agricultores e cultivavam o cacau, né? Que tinham como um alimento dos deuses, e cultivavam também trigo, milho, enfim. Mas o cacau para eles era um alimento sagrado, tá? Então, quando eles tinham o cacau, a fruta, lá naquela época, muito tempo atrás, faziam essa prensa que eu fiz aqui em pedras, pedra sobre pedra, né? Então, transformavam isso numa bebida afrodisíaca, chocolate. Montezuma, por exemplo, que era um deus asteca, ele consumia o chocolate em taças de ouro. Depois ele jogava a taça fora para sinalizar que o chocolate era muito mais importante que o ouro. Então o chocolate ele era muito valorizado, mas era algo assim que só sacerdotes consumiam. Pessoas de baixa influência, de baixa classe, não tomavam chocolate em hipótese nenhuma. Ele era feito da seguinte forma: a água quente, primeiro eles prensavam nas pedras, conseguiam uma pasta, uma massa, colocavam água quente, que é o que eu vou fazer agora, tá? Por que a água quente? Porque se eu colocar água gelada aqui não vai funcionar. Eu preciso quebrar partículas. E já que eu tenho a manteiga de cacau no produto, a espuma é devido à manteiga, tá? Então, o que eu posso fazer é só uma mistura aqui. Vou fazer uma mistura, vocês vão consumir esse chocolate. Vou deixar ele só um pouquinho, só para ele aquecer mais. Vocês vão consumir o chocolate de vocês com as caixinhas, tá? Aqui tem produtos feitos na Casa do Chocolate, onde vocês vão consumir, junto com o chocolate, que vocês vão sentir o aroma do produto. E aí vocês vão, depois, se quiserem, acrescentar o leite, tá? E aí vocês vão saber o sabor do chocolate tradicional, que é esse aqui que vocês vão tomar. Então, a gente pode fazer isso no liquidificador também, mas aqui a gente faz manualmente assim, tá? O produto que vocês devem iniciar com o chocolate é o pão de cacau, tá? Esse pão é feito com a massa 100%, porque ele não é tão adocicado. O segundo para vocês consumirem é o bolo de cacau, feito com a massa 100% e um doce de cupuaçu em cima. E o terceiro produto é o brigadeiro da floresta, o melhor brigadeiro do mundo. Eu acho bom vocês verem. Esse aqui é o Samaúma, que a gente vai iniciar a degustação por ele, tá? Porque é o mais adocicado. Sem o leite, com 45% de açúcar orgânico, 55% é massa pura de né? Ele é bem suave. Esse é um 50 sem açúcar. 85. 15% só de açúcar orgânico. Esse aqui é bem intenso. É como se fosse aquela massa pura que nós provamos lá, sem açúcar, né? 100% Esse chega travou, tá bom? Esse ele trava, né? Tira um pouquinho do adocicado do açúcar. E é uma opção. Você maravilhoso, pode consumir gente. com saladas de fruta, com
cremes, sorvetes, enfim, Doce de cupuaçu é vida. com abacate, com